Então vamos falar um pouquinho sobre estratégias naturais para melhorar o TDAH. Vamos falar baseado em diversos mecanismos cerebrais. O TDAH, a gente sabe que todo TDAH costuma ter um déficit de memória de curto prazo, chamada memória de trabalho. Memória de trabalho é muito importante, porque pensa num computador. O que torna um computador inteligente, grosseiramente falando? Ele tem um HD, né? Esquece o HD por enquanto, mas o computador tem uma memória RAM e tem um processador. O processador dá velocidade de processamento. A memória RAM é o que garante que você mantenha várias coisas na memória ao mesmo tempo. Então, um computador com uma memória RAM alta, ele consegue manter muita coisa ao mesmo tempo e você não tem inteligência da máquina sem memória RAM e sem processamento. O TDAH tem uma perda da memória de trabalho. Memória de trabalho é como se fosse a nossa memória RAM. É aquela memória que a gente mantém um montão de informação e vai manipulando aquela informação. Ou seja, quanto maior a sua memória de trabalho, maior a sua inteligência. O TDAH tem um déficit de memória de trabalho, o que torna ele pouco inteligente para determinadas tarefas que exigem um raciocínio maior, uma organização maior, um raciocínio maior de curto prazo para resolver uma série de coisas. O TDAH tende a ser mais atrapalhado. Ou seja, melhorar a memória de trabalho é fundamental, isso deve ser feito desde a infância. Como é que se melhora a memória de trabalho de uma criança? Contando história, estimulando a criança, isso tudo. Educando, dando atenção para o filho. Além disso, nós temos práticas que melhoram a memória de trabalho de uma criança, como, por exemplo, aprender um instrumento musical, aprender um idioma, aprender qualquer coisa que você puder ensinar para ela, mas a música é fundamental. A música aumenta o QI das crianças. Ou seja, um instrumento musical é fundamental para a memória de trabalho. Existe também um exercício para adultos, a música vale para adultos também, aprender idiomas vale para adultos. E existe um exercício para aumentar a inteligência de adultos que vocês podem procurar na internet, em loja de aplicativos, chamado Dual N-Back. O grande problema é que é em inglês. O que ele faz? Você tem que decorar ao mesmo tempo sequências de som e sequências visuais. E essas sequências não se combinam. É extremamente cansativo. É como se fosse um crossfit da mente. É controverso se ela aumenta o QI. Eu acho que aumenta, mas ela certamente aumenta a memória de trabalho. E nós temos outras formas de você aumentar a neuroplasticidade e essa função executiva. Nós temos suplementos também e alimentos. Então, por exemplo, ômega 3. Ômega 3 é fundamental para a constituição de novas sinapses, de novas conexões entre os neurônios. Nós temos o ômega 3 nos peixes, só que dificilmente a gente tem acesso a um peixe de uma água realmente gelada, que é rico em ômega 3. Tem que ser peixe pequeno, porque senão a gente vai estar consumindo muito mercúrio, que os mares estão impregnados de mercúrio, partículas de plástico, etc. E nós temos também os ômega 3 de oleaginosas ou de plantas como a linhaça. Eles são principalmente constituídos em ácido alfa-linolênico. O ácido alfa-linolênico é muito bom, mas ele é problemático porque só 5% dele se transforma em EPA. E só um pouquinho desse EPA se transforma em DHA. Ou seja, é melhor procurar fontes alimentares. Pode procurar, por exemplo, o ovo enriquecido em ômega 3, já que a galinha comeu a linhaça e transformou aquele ômega 3 da linhaça, já que a galinha converte bem, em DHA e EPA, né? E pode fazer a suplementação de ômega 3. A suplementação de ômega 3 é interessante porque você consegue doses altas de ômega 3 com grande facilidade. Pode ser para o TDAH, pode ser tanto um ômega 3 rico em EPA quanto um ômega 3 mais rico em DHA, desde que tenha selos como IFOS, ômega 3, que são selos que garantem qualidade e ausência de metais pesados. Outros suplementos e nutrientes para neuroplasticidade. Para você ter neuroplasticidade, você precisa de magnésio. Para ter neuroplasticidade, você precisa de vitamina D. Ou seja, manter uma vitamina D alta para o TDAH, em torno de 50 nanogramas por ml a 100 nanogramas por ml, é fundamental. Porque vai favorecer a neuroplasticidade do TDAH. 2, porque além de favorecer a neuroplasticidade do TDAH, a gente já sabe que todo mundo com TDAH tem um sistema imunológico bagunçado e aquela vitamina D vai ajudar a botar aquele sistema imunológico mais calibrado. Então, vitamina D é outra fundamental. Os melhores suplementos para a neuroplasticidade que eu acho que devem ser usados para o TDAH são o ômega 3, são a fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina forma as membranas dos neurônios. Como eu disse para vocês, nessa questão da função executiva que é realizada no hipocampo, nós temos a memória de trabalho, né? Que a gente está falando da neuroplasticidade, nós teríamos também o nosso processador. Só que não existe um localzinho no cérebro que é um processador igual no computador. Na verdade, o processador está em todos os lugares.
são os próprios neurônios que são mais eficientes ou menos eficientes. Então, como é que você melhora o processamento cerebral? Melhorando a eficiência do neurônio. Melhorar a eficiência do neurônio significa aumentar o número de conexões entre os neurônios, melhorar a capacidade de manutenção do processo elétrico do neurônio e transmissão de impulsos. Para isso, você precisa de minerais e, para isso, você precisa de mitocôndrias. Então, a fosfatidilcerina, ela se posiciona na membrana do neurônio, melhorando a eficiência do neurônio e transmitir impulsos elétricos. É isso que ela faz lá. Fosfatidilcerina, fundamental para a neuroplasticidade, e fosfatidilcerina fundamental para o processamento cerebral. A fosfatidilcerina, ela melhora a performance motora, ela melhora a precisão de jogadores de golfe, ela melhora a memória de curto prazo. A fosfatidilcerina baixa o cortisol. A fosfatidilcerina é maravilhosa. Tá? Ela está também nas lecitinas, como do ovo, do girassol, aquelas todas. Ela está nas lecitinas também. Por isso que gêmeo do ovo é um alimento todo tão maravilhoso.